Esse é o nosso primeiro encontro, né? Eu queria fazer uma apresentação, primeiro, da Lúcia. A Maria Lúcia, primeiro nós vamos falar sobre, do ponto de vista da relação nossa da minha relação com a Lúcia e da relação da Lúcia comigo, por via das artes corporais orientais. Quer dizer, por via dos treinamentos que ela me ensinou e que me influenciaram nos meus trabalhos artísticos, né, até hoje. Então, vou apresentar a Maria Lúcia. Ela nasceu na China, em 1949, e veio para o Brasil aos 2 anos. Se formou em Física, na USP, e trabalhou na área de planejamento urbano e desenvolvimento de cursos de formação de analistas de sistema. Nossa! Ela se aposentou como docente do Departamento de Artes Corporais do Instituto de Artes da Unicamp em 2009. Bem próximo, né? Produziu espetáculos de dança no período de 86 a 91. Eu participei, inclusive, desse Tsaan, Voa para a Lua, que foi apresentado no MASP. Depois de 1978, a partir de 1978, ela se dedica ao estudo e ensino de artes corporais terapêuticas da medicina tradicional chinesa, que a gente abrevia para MTC. E introduziu vários métodos de exercícios no Brasil, através de publicações, DVDs e cursos. Eu, inclusive, trouxe o livro, que, para me preparar para esse encontro, eu voltei aí nos treinamentos para sentir no meu corpo. Claro, vou falar sem estar vivendo, é muito difícil para mim. Aí a palavra, para mim, ficaria sem esse impulso que vem de dentro da incorporação do saber, né? Então, assessorou e apresentou uma série de 7 programas educativos sobre o Liancon e zoooterapias. Esses programas, eu fazia a apresentação deles para a TV Cultura, no Canal 2, em 1996. Eu até esqueci de colocar isso na linha do tempo. Acho que talvez até fosse uma coisa que valesse a pena ter alguns trechinhos, porque era muito bom esse programa. Esse programa continua sendo exibido às 7 horas da manhã, eu acho, na TV Cultura, né, em alguns dias. Atualmente, ela continua os estudos e pesquisas de artes corporais, terapêuticas chinesas, e desenvolve a pedagogia do corpo esquecido para a transmissão de exercícios holísticos da MTC. É diretora da Via 5, cursos e treinamentos, e autora do blog, essa coisa mais atual, mais contemporânea, daodasartescorporais.com, e do canal do YouTube Mansan49. Depois a gente, na conversa, vai falar sobre a questão do Tao Te Ching, das traduções, e eu separei no livro também alguns ditos do Tao Te Ching. Tá? Eu nasci em Pernambuco, comecei meus estudos no Rio de Janeiro, de dança clássica, lá em Recife. Depois eu vim no Rio de Janeiro, me formei na Escola de Danças Clássicas do Municipal, me encontrei com Klaus Yangel nos anos 70, e, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ele, e ele me chamou para vir para São Paulo, e eu trabalhei aqui em São Paulo no Balé da Cidade, grupo experimental do Balé da Cidade. Depois, nesse meio tempo, eu fui estudar fora, fui para Nova York. Depois, aqui, já em São Paulo, eu saí um pouco, fui para a França, trabalhar lá também. E sempre entre dança e teatro, fazendo peças de teatro de texto e também trabalhando com a dança. Aqui em São Paulo isso aconteceu, não antes daqui. Aqui foi o lugar, o terreno para isso. Daí eu recebi algumas indicações de prêmios e recebi alguns também por trabalhos com o teatro e trabalhos com a dança e também de coreografia. Eu gosto muito do que a Helena Katz diz do que eu fiz e faço, que é, em cada uma de suas realizações, sempre ofereceu síntese entre o que carregava no seu corpo de profissional de dança e as demandas específicas do fazer teatral. Eu acho isso tão bom, porque parece que diz para mim o que eu faço mesmo. Assim, traduz muito bem essas palavras. Eu, a partir do ano 2005, 2007, desculpa, criei uma companhia com mais pessoas, junto com o meu parceiro de vida e de arte, que é o Cláudio Jimenez, e fui professora da Universidade Anhembi Morumbi, técnicas de dança, dança-teatro, etc., durante 11 anos. E agora
eu estou fora da universidade. Estou aqui. Então, voltando aqui, eu queria lembrar, né, porque se trata de resgatar, se trata de lembrar, mas um lembrar que, para mim, quer dizer impulsionar para frente e para adiante, avançar. Né? Então, por isso que eu fui voltar lá no movimento também, tá? No treino. Nosso primeiro encontro foi no Teatro Vento Forte, onde o Ilo Krugli era diretor. Né? Eu dava aula de dança contemporânea, tinha umas turmas muito grandes lá. Né? Tinha muita gente de teatro, porque eu dava aula num teatro. Né? Acho que isso também foi fundamental para atrair o público do teatro. E daí, um dia, alguém falou para mim, tem uma aula de manhã que eu acho que você ia gostar muito, a Marília. É Marília? Eu acho que é Marília o nome dela. Enfim. Ela falou para mim, eu acho que você vai gostar muito desse treinamento. Eu já conhecia o Tai Chi Chuan. Ela falou pelo Tai Chi Chuan. Como é que fala Tai Chi Chuan em chinês? Tai Chi Chuan. Então, isso. E daí eu falei, então eu vou experimentar. Eu já tinha feito um pouco desse treinamento no Rio de Janeiro com a Graciela Figueroa, que era diretora do Grupo Coringa nos anos 70, e tinha experimentado também numa época em que eu passei pelo Antunes, dei umas mergulhadas lá, e tinha um treinamento de Tai Chi Chuan. Aí eu comecei a fazer as aulas e fiquei encantada com o modo como a Lúcia transmitia. Quer dizer, ela falava assim para mim, Mariana, não é dança. Isso não é dança. E eu já tinha todo um treinamento. Repare, ela olhava ela ia em outro lugar me vendo em movimento, que era o lugar da percepção dessa coisa que os chineses chamam de Qi, né? Que é essa energia correndo pelo corpo a partir do movimento. Quer dizer, o movimento impulsionando a energia que alimenta o sangue. Está tudo certo? E aí ela viu que o meu movimento era mais forma. O que é isso de ser forma no movimento? Esse é um olhar muito especial. Você perceber de onde está vindo o movimento e conseguir dizer para o outro. E ela me convenceu de que realmente eu não estava fazendo. Claro que houve uma resistência. Resistência é tudo para haver aprendizado, eu acho. E eu resisti. Eu falei, não, como? Eu estou fazendo... Né? E não. Aí eu fui descobrindo, à medida que eu fui treinando, que existia todo um outro mundo de sentidos para despertar. Você me interrompe aí. Tá. Hoje eu diria que é dança. Que essas práticas chinesas são dança. E talvez, na época, o pessoal que fazia dança tinha firula demais, como você disse, ficava muito na forma. Isso. Mas, com o tempo, hoje, por exemplo, do jeito como você dança e como você faz as práticas, é a mesma coisa. Sim, mas é porque aí houve todo um grande aprendizado nós mesmo. Já estamos treino. Bem maduras, né? Isso. Teve muito treino, né, para poder chegar nesse lugar de talvez você olhar agora... Tirar todas aquelas firulas, todo aquele movimento, aqueles ruídos que não... Hoje eu acho que eu sei o que é isso, sabe? Às vezes eu vou assistir dança e eu vejo que o movimento sai muito mais de uma explosão puramente muscular do que da criação de um sentido que é interno para que o movimento aconteça. Aliás, essa questão desses dois mundos, né, o mundo interno e aquele que sai para fora a partir do que você está vivendo, né, como a fala agora da nossa, de onde vem essa palavra e esse relato, isso, para mim, fica cada vez mais revelado, transparente.
e a ponto de, às vezes, me incomodar e olhar e falar, meu Deus, porque às vezes a gente fica na arte tão preso só nisto que é mostrado e não no que faz com que a forma aconteça. A intenção que está por trás? Isso, a intenção. Aliás, isso, que eu acho que os chineses falam muito bem sobre essa questão da intenção, quando, por exemplo, nesse livro, tem um capítulo que você destrincha o ideograma, intenção, como som do coração, né? Que eu acho isso muito lindo. São imagens, né? Som do coração, que você não é só o tum-tum, te remete para outras dimensões do que fazer contato com o coração. Ouvir o coração. Para eles para ela é tão simples, né? Para a gente é um aprendizado isso, né? A gente fica muito mais às vezes na coisa de um sentido que é mais mental, só separado do que é o coração, que liga mais a gente com todo o corpo, né? Com todo o movimento que nasce no corpo. Então hoje eu diria que aquilo que constrói a alma é a dança. E todo mundo dança. Uhum. Acho que todo mundo que tem um movimento natural, no cotidiano a gente dança. Né? Se você é uma pessoa que tem gestos naturais e com intenção pura, você está dançando. Né? A questão é essa intenção pura. Né? Então, que isso não é fácil. Por isso que eu acho que os bailarinos eles têm esse grande desafio, né? Porque eles trabalham com a alma. Porque eles traduzem sentimentos, emoções em forma de movimento, né? E que impacta diretamente quem está vendo, né? Os bailarinos. Né? E deveria ser assim. Uhum. E as artes corporais chinesas, já é um pouco mais codificado essas técnicas, mas está muito próximo nesse sentido, né? Porque é a intenção de levar a harmonia para todo esse microcosmos. Uhum. Tem um aspecto aí que eu acho que é muito forte e que talvez esse não seja tão visto no mundo da arte, que é a questão da saúde, né? Essa questão da saúde demorou para eu entrar a perceber a importância de fazer o movimento e perceber como o movimento é feito, sabe? Que engloba isso aí de fazer essa viagem para o mundo interno, para o sentido que o movimento pode ter, por pensar, por exemplo, inclusive a cultura chinesa que gerou essas qualidades de movimento, né? Então, eu fiquei pensando hoje que eu tenho uma tendência natural. O Laban fala que cada pessoa tem isso, e é real. Eu vejo, observando as pessoas e os gestos no cotidiano, que tem uma tendência para movimentos mais rápidos, mais definidos, mais pontuados, e pessoas que têm uma qualidade mais ligada nos movimentos, mais fluida, mais quase flutuante. Por exemplo, esse movimento do flutuar, esses movimentos sinuosos, essa qualidade sempre me atraiu muito. Então, eu acho que também grande parte da minha ligação com as artes corporais orientais veio por causa de uma simpatia, empatia com a qualidade do movimento. Né? Isso é uma coisa que também no clássico se tem muito no balé clássico. E o balé clássico foi meu primeiro contato mais de aprendizado, mais codificado com a dança. Então, acho que por aí também eu acho que eu me senti atraída. Porque tem um aspecto que eu acho importante para os artistas, que é a vitalidade, né? Porque você não vê nenhum artista broxado. Né? Essa palavra então, boa, os grandes atores, as grandes atrizes, bailarinos, têm uma vitalidade. Sim, tem uma energia forte, né? Então, isso é para quem tem essa vitalidade, inclusive de berço, né? Porque é um desafio para os artistas
conservar essa vitalidade para poder fazer aquilo que gosta. É porque isso tem a ver com uma ideia que eu acho que para os chineses é maravilhosa, assim, é uma coisa fundante assim, do modo de pensar chinês, que é a questão da longevidade, da qual eu me considero até um exemplo, né? A vitalidade, ela oferece essa duração no tempo, né? Ou seja, eles falam que continua no tempo, o que dura no tempo é o bem. Mas essa questão da vitalidade é muito importante, porque você vê os grandes atores, né? Eles têm uma vitalidade, uma voz. A voz indica vitalidade, né? Eu acho que isso tem a ver com esse impulso do coração, que é de conhecer, né? De não ficar satisfeito com aonde chegou, sabe? Querer saber mais sobre o seu ofício, por exemplo. Então, entendeu? Mas também é saber mais de como se manter para poder em harmonia, para não desgastar essa vitalidade que ele precisa para atuar. Isso é uma questão que eu vejo que poucos artistas têm essa preocupação, né? Que dissipa a energia muito rápido, né, em geral. Vai numa corrida muito acelerada, né? Eu acho e justamente o trabalho com as artes corporais orientais é um contramovimento em relação ao movimento de correr, de querer chegar rápido no objetivo. É um grande, para mim, pelo menos, é um grande ensinamento de paciência. Porque nas artes corporais terapêuticas não é só o movimento, né? Mas é também todo o pensamento que tem por trás. Porque o artista, ele não só o artista, mas todas as pessoas nessa sociedade vivem sobre tensões. Por exemplo, o artista, é muito fácil ele perder o equilíbrio se ele não tiver um pensamento forte daquilo que ele precisa fazer, porque facilmente ele vai ser levado pela fama, em busca da fama, em busca do, sei lá, da vaidade, em busca do dinheiro, da notoriedade. Mercado. Esse aspecto, vamos dizer, mental, desgasta a vitalidade, né? Não é só você fazer um movimento, mas o propósito com que você faz aquilo vai desgastar ou não a sua vitalidade e, consequentemente, a longevidade. Isso não tem a ver, você está falando, me veio agora no final, o tempo para realizar os movimentos, que é um contratempo. Foi nesse dia que eu falei que quase que vai na contramão do movimento na nossa sociedade, entendeu? Porque para fazer um movimento no Tai Chi, você tem que entrar no outro tempo, no outro estado mesmo. Você tem que cultivar um outro tipo de relação com o momento. Então, esse movimento, né, que é contínuo, que tem um ritmo, né, e que proporciona, porque ele é contínuo, tem um ritmo, é circular, porque ele está, então, impulsionando o sopro, que é a energia, para fluir pelo corpo todo, né? Não tem cantos, é tudo em espiral. Agora, esse movimento só é possível ser sustentado por um coração vazio, ou seja, porque para os chineses quem pensa é o coração, né? Eu amo isso, lembrar disso, que não é o cérebro maquinando, mas é o coração mandando, bombeando o cérebro. Tem outros povos tradicionais que falam isso também, que quem pensa é o coração. Os índios americanos também falam isso. Estão extintos, né? Eles dizem que os brancos são loucos porque pensam com a cabeça e não com o coração.
Isso está numa passagem lá do livro do Jung, né? Das memórias dele. Então, assim, você não consegue sustentar um movimento que seja lento, como os astros e estrelas movimentando dentro dessa serenidade que é o cosmos, né? Você não consegue sustentar esse movimento se você não estiver com a sua atenção, né? Com o seu espírito, com o seu coração, né? Com o propósito do coração puro, né? E o corpo nem precisa, nem assim está atrás de performance. Ele é simplesmente o suporte para tudo isso, né? Eu assim, às vezes eu vejo a pessoa querendo fazer um movimento, esse movimento, se obrigando a fazer, e não consegue. Por quê? Porque está muito preocupada com a performance, em realizar, em ser capaz de fazer. Aí já acabou, né? Porque aí não está com o coração vazio, né? Então, é nesse sentido que eu sentia mais dificuldade quando você detectou essa questão de, naquele momento, não ser dança, porque eu estava totalmente imersa num modo de atuar em movimento que muito codificado, né? Como foi entrar em contato com essas ideias para ir me desvestindo, para ir abrindo mão, né, de todos esses artefatos já conhecidos, né? Como é difícil, é quase como querer zerar para ver o que fica, que é uma coisa impossível, mas, enfim, você consegue ir se desvelando assim de coisas que... E o interessante é que depois que você se zera, né, aí você pode voltar a fazer todas aquelas... até aqueles movimentos, mas não mas são já mais vindo de outro lugar, né? Não são mais de outro firuzas, conhecimento. já são coisas mais concretas, né? Tem uma coisa que para mim também ficou muito forte e também, e que me norteou até ir na direção da eutonia, desse trabalho com a eutonia, ligado com o movimento na dança e no teatro, que é a questão do relaxamento, que eu lhe lembro, isso é memória minha de aprendizado, depois de uma aula de Qigong dos símbolos, se não me engano, eu ter a sensação do peso do meu corpo e da minha estrutura óssea, ter uma visão, um insight disso. E eu falei, nossa, o que é realmente, não é falar, você tem que sentir o peso, o cheio e vazio, o que é viver o cheio e vazio, né? O que é ter a sensação de que você está nos seus pés, e o movimento nasce daí e da barriga. Isso é uma coisa que você falar já é um modo de acordar para essa realidade, mas é muito diferente de viver. Então, porque isso tem na medicina chinesa todo esse lado da ligação do homem com a natureza, né? A gente não se dá conta que a gente vive dentro de um campo em que a potência da Terra está sempre ascendendo para o céu. Se você se alinhar com esse campo, e você soltar, não relaxar, mas soltar... Então, esse relaxar é um soltar, né? Essa potência vem, te atravessa e vai anular até... Você não sofre mais a força da gravidade. Não, mas você fica mais leve mesmo, você tem a sensação de leveza. Né? A gente não se dá conta, porque, como nós somos muito centrados na gente mesmo, a gente não se dá conta que a gente vive em campos. Por exemplo, a Terra tem um campo, a Mãe Terra, né? Um campo maternal, a eutonia usa muito isso, porque o chão, ela te acolhe, né? Você, os exercícios da eutonia,
quando você interage com o chão, parece que você larga todos as suas tensões, etc., para a Terra. A Terra te acolhe como se fosse a mãe, entende? E o céu, ele é o criativo. Então, os chineses falam que o destino está no céu. Então, o céu, ele nem desce mais porque precisa... Não, verdade. Diz que o céu desce quando a água da terra, a sabedoria da terra, puxa o céu, né? Então, que nem a gente aqui. O rim faz com que o seu espírito enraize no seu corpo. Mas o céu já não está mais nem... Não tem mais céu. Não. O céu no sentido do espírito criador. Você disse que no nosso tempo não existe mais isso, é isso? Pouco, muito pouco. Até as árvores estão caindo. As árvores que tinham a função de trazer o céu para a terra, pelo menos nas cidades grandes, as árvores estão desenraizando. Imagine as pessoas. Se até as árvores estão desenraizando, as pessoas, cuja raiz é o pé, então nem se fala, né? Estão perdendo a raiz. É preciso coragem. O que me ocorre assim é preciso coragem, ousadia, muita ousadia para se permitir fazer esse movimento de entrega, sabe? Isso eu senti. Não é dizendo que eu sou ousada, mas de soltar? Ter a coragem de largar a mão, sabe? Do que você acha que você já sabe, que você aprendeu de movimento. Isso eu senti que eu tive que abrir mão. E que eu resisti porque era difícil mesmo. Chegar e sentir, soltar e dizer, eu estou e isto é. Isto sou eu e acabou. Eu não preciso fazer milhares de movimentos, embora eu adore me movimentar. De tudo quanto é jeito. Mesmo no teatro eu arrumo sempre um jeitinho de trazer o movimento Mas o da seu dança. movimento agora, que você já está no poente, vamos falar isso? Não, poente, eu digo poente num aspecto e nascente no outro, né? Se bem que eu acho que você agora já está com outra qualidade. Eu acho que a idade para os chineses, quanto mais você quanto maior é a idade, melhor você fica. Eu gosto disso. Não, eu acho que, às vezes, a gente tem um ímpeto, né, na juventude que, quando você vai ficando mais velho, naturalmente mesmo, o próprio corpo vai demandando um outro tipo de relação com ele se você quer continuar atuando. Estou falando aqui do ponto de vista da cena, que para mim está muito próximo com a vida mesmo. Não é assim uma coisa disparatada fora, entende? Que no palco é uma coisa e na vida é outra. Por mais que os personagens que possa vir a encarnar sejam muito diferentes, o alicerce é único. Aliás, essa questão dessa unidade, que para os chineses tem a questão do yin yang, que está em tudo, né? que forja tudo. Né? Hoje eu estava lendo sobre a questão da dinâmica, que é essa questão do você esvazia, o outro lado enche, essa alternância do yin e do yang, que eles são uma coisa só. Porque você só separa para poder entender a sensação e o fenômeno que acontece de diferença de atuação. Mas, na verdade, é uma coisa só. Isso, para mim, é um mistério, mas que eu sinto que é real. Assim, eu não sei, eu acho que para você não é mistério, porque na dança que você faz, você está sempre trabalhando com os dois lados, com yin, com yang, e está integrando eles. Eles se juntam, separam, na sua dança. Por isso que você consegue dançar de um jeito contínuo, com uma qualidade muito boa, né?
Então, talvez isso daí seja intuitivo em você. É isso que eu ia falar, que eu acho que é mais uma coisa... Eu acho que muitos bailarinos têm isso, mas intuitivamente. Talvez não consigam teorizar em termos de yin, mas... então, por isso que quando eu fui ler, eu lembrei. Puxa o outro, não é? Isso. Às vezes você está fazendo um movimento, o outro nasce, e você não cansa. Então, isso pode ser muito feito nisso que a gente chama de improvisação, que é um pouco o que acontece aqui. A gente tem todo um roteiro, a gente tem o trabalho em conjunto e tal, mas tem uma coisa que é o momento, o que acontece no momento, né? Que é um improviso. Né? E como às vezes eu sinto, por exemplo, isso aqui é uma parte, porque você falou disso, eu lembrei que para você é muito claro, e você lê quando você vê o movimento, né? Que muitas vezes a maioria do público, como não tem não experimentou de algum modo algum insight a respeito do sentido de estar aqui no corpo, fazendo gestos no cotidiano, lavando prato, que, aliás, é um lugar de muitos insights, lavar prato, para mim. Depois eu explico. Tomar banho, por exemplo. Não, mas o lava-prato é uma coisa diferenciada. Eu já tive algo, assim, vários... Varrer o chão. Varrer o chão também é muito bom, Limpar, fazendo isso, esse movimento circular também. Você vai lavar prato, você não tem técnica. Você vê o que precisa. É aí que me surpreende sempre, entendeu? Porque você só pode ser feito aquele movimento a partir daquilo que está dado ali. Não adianta querer inventar. Você pode, sei lá, mudar o detergente, um detergente biodegradável, mas na hora que você está ali limpando, você faz os gestos que precisa para o prato ficar limpo. E ele fica limpo se você presta atenção. E se seu gesto está ajustado para a forma do prato, não é? E depois a água entra no momento certo, e quando você vê, limpou. É um milagre, assim, quer dizer, gente, dá para entender que você não precisa ter técnica, é isso, mas você tem que ter esse impulso de ir lá na direção, que é difícil, nem todo mundo gosta de fazer esse movimento, né? De ir lá e pegar o prato sujo e limpar. Certo? É fantástico isso que você falou. Você acha? Estou pensando. Está pensando? É por causa do movimento circular também que me veio, eu lembrei, porque... É uma meditação lavar prato. Pode ser, pode ser. Eu lembrei disso por causa de questões relacionadas com o teatro e a dança, entende? O que eu preciso, porque eu não posso, especialmente no teatro, quando você tem um texto, na dança menos para mim, porque eu não trabalho tanto com sequências de movimento mais. Eu vou deixando surgir à medida que aquela ação, aquela circunstância que eu criei, exige de mim um determinado tipo de movimento. É coreográfico e não é. É marcado e não é, as duas coisas. Participa desses dois momentos. Mas no teatro, por exemplo, se você chegar a tentar fazer o tom do mesmo jeito um dia e no outro, não vai rolar. O personagem vai morrer. Você é diferente um dia e outro, né? Porque você muda, entende? E aí ter também a coragem de soltar e não querer ficar preso naquilo que estava determinado pelo tom que você achou que, quando você ouviu, caiu bem e te convenceu de que aquilo iria interessar alguém que estivesse te ouvindo, é um trabalhão. Tem que desapegar, né? Exatamente. Assim. E no movimento, igual. E isso é técnico e não é. É por isso que eu lembrei do prato, entendeu? Foi nesse momento que eu tive isso. Eu falei, eu estou improvisando aqui, eu estou lavando, provavelmente estou repetindo os mesmos movimentos e é novo. É novo. E acontece algo que torna aquilo mais claro. Pronto para ser enchido. Entendeu? É isso, foi nesse sentido aí que me veio essa lembrança do lavar, das ações cotidianas, que nem sempre a gente tem consciência, que é intuitivo, foi aí.
nós paramos na intuição. Porque é ela, em certo sentido, o Antunes falava uma coisa para mim que eu não gostava, porque eu não entendia. Eu falava para ele, eu acho que o movimento que surge em mim, que às vezes ele ficava olhando assim, sem entender muito de onde vinha, eu falava, é intuitivo. Ele falou, eu vejo que é intuitivo, mas, Mariana, você tem que observar as diferenças de qualidades de intuição. Os níveis de qualidade de intuição. Tem níveis e níveis de qualidade de intuição. Não é uma intuição qualquer. Não é uma intuição qualquer. É por isso que não tem técnica, mas é técnico. Porque, para chegar nesse ponto de perceber isso, também você tem que suar bastante. Muito, repetir muito, até perceber que não precisa nem pensar, que a coisa já está lá viva diante de você e acontecendo. E comunicando, que é o que nós queremos, né? A questão da intuição que você falou, que a gente tem uma intuição, sim, mas a gente pode refinar, é isso que eu quero dizer, refinar o nível de qualidade desta intuição. Você sabe que eu vou te contar uma coisa. A intuição, para a medicina chinesa, é muito importante. Mas precisa trabalhar muito para ter essa qualidade de intuição que o Antunes falou, né? Por exemplo, tem um médico muito famoso na China que ele sonhava com as soluções dos problemas que ele encontrava nas doenças. Ele sonhava. Mas, para você sonhar... E relacionar com a solução para um problema. Também, né? É que ele você ouvir o seu sonho. Ele aplicava o coração dele, precisa aplicar o coração dele, e o sonho era o grande momento revelador. Do coração vazio, com esse coração aplicado, né? Porque se ele não aplicasse o coração naquela questão, esse sonho não viria. Entendeu? Entendi. Mas precisa muito trabalho, como o Antunes falou. Não, eu sei, tanto é que eu continuo trabalhando porque eu vejo que precisa muito trabalho para isso. Para chegar no momento que você diz, nossa, aqui eu entrei num lugar que maravilha, eu posso voltar lá sem me repetir. E é o mesmo texto. E uma coisa que eu também venho pensando, assim, comigo mesmo, é que muitas vezes a gente faz para o outro. Uhum. Isso é um grande engano. Uhum. Você tem que fazer primeiro para você mesmo. Uhum. Quer dizer, você está atuando para o outro, você está escrevendo para o outro, se o outro vai gostar ou não. Isso é um grande engano. Então, mas eu acho que... Você tem que fazer, sabe, para você mesmo. Porque quando você faz para você mesmo, o outro já recebe. Então, isso que você me falou, lembrou que quando a gente está ensaiando, chega um momento dos ensaios que você fala assim, agora precisa do público. Que é bem diferente disso que você falou, mas evoca também. Porque que outro é esse que percebe que agora precisa do outro fora para poder mostrar, entende? Porque, na verdade, é você... Mas é o outro desejo do outro em você que faz também, que te impulsiona, né? O desejo, às vezes, de ser olhado com carinho, olhado com admiração, né? Isso também te impulsiona. Isso é verdade. Né? É claro que não é só isso, mas isso faz parte do processo. Do processo. Com certeza. Porque primeiro você faz para você, depois tem o outro. Isso. Porque os chineses falam, você não é mestre se você não tiver pelo menos 2 discípulos. Então, mestre que não tem discípulo, ou uma atriz, ou uma bailarina que também não tem 1 ou 2 pessoas na plateia. Não, eu já tive 2. Não, isso aí eu já... porque não é fácil isso da plateia para a dança. Bom, mas esse é outro assunto, né?
Esse é mais... Esses dois valiam por... Não, era você e meu tio. Já valia tudo, né? Foi um festival lá no Teatro X, que o pessoal organizou, e não teve como divulgar, né? E a gente vive num mundo em que a divulgação é uma coisa muito importante, né? Com certeza foi um público maravilhoso. E tanto é que a gente fez... Eu fiz, né? É porque eu sempre falo a gente, porque estamos eu e o Cláudio sempre juntos. E estava o Cláudio na assistência total, técnica, e acabou que, nesse mesmo festival, no último dia, estava lotado. Então, já valeu os dois, né? Porque tinha muita gente no final, o pessoal de Minas, da Via 5, né, da associação, estava lá e levou gente. Foi muito, muito bacana, muito bom. Ficou inesquecível esses dois. Né? Ficaram. Mas por que estava falando isso do público, hein? O outro, a relação com o outro, né? A relação com o outro é um treino também no Tai Chi, porque você, entre outros objetivos, você tem o objetivo de lutar contra um inimigo que é invisível. Fala dessa dimensão. Pode pedir para você falar dessa dimensão da luta contra o invisível, contra o inimigo invisível. Os chineses falam que quando você está sozinho, então você luta com o inimigo invisível. Quando você está com vários inimigos na sua frente, é como se você estivesse sozinho. Uhum. Então, eu vejo que isso, essa coisa, você está no... Eu vi isso no Pavarotti, quando ele vai cantar, aí ele vem para o palco, tem um monte de gente e aplaude, ele agradece, mas antes de cantar, ele se vira um pouco, na hora que ele volta, parece que ele não está vendo mais ninguém, sabe? Parece que ele está solitário, sozinho. Essa questão desse pensamento, o chinês sempre tem esse tipo de pensamento que é para harmonizar, né? Então, se você está com uma plateia vazia, pensa nos seus antepassados, que está todo mundo lá para te assistir. Entendeu? É adorável esse pensamento. E aí, pensamento. quando você está com uma plateia cheia, pensa como se você estivesse sozinha, que não tivesse ninguém na... Isso por quê? Para te harmonizar. Entende? Porque para você não ir para fora totalmente também, né? O pensamento chinês é sempre centralizar, né? A ideia é harmonizar. Se você está olhando para um lado, você pensa no outro. Então, eles têm esse tipo de... Eu não sei se de motivação. Truque ou motivação. De motivação para fazer o gesto com a propriedade, sem se deixar balançar nem muito para fora, nem muito para dentro. E o outro não vai existir se não existir você mesmo, né? Se você não está ali, o outro não vai. Não vai estar junto com você. Isso eu digo assim, para quem, vamos supor, para os artistas, para qualquer pessoa, sabe? A gente sempre acha que a culpa é do outro, que eu faço pelo outro, né? Uma mãe de família, por exemplo, se vitimiza muito, né? A mãe de família é muito isso, né? Faz por todo mundo, pelos filhos, tal, e depois fala que se sente abandonada, né? Então, isso daí tem que ver isso, tem que mudar esse foco aí. Agora me ocorreu que tem um outro aspecto aí da relação com o movimento, que está muito ligado com a vida também, com o encontro com o outro nas artes marciais, que é a questão da simplicidade. Que muita gente se pega na coisa que o movimento é simples. Mas, à medida que você vai entrando em contato com o movimento, nessa dimensão que você trouxe e que você traz, você percebe o quanto a simplicidade aí diz respeito a um outro lugar. É quase uma pegadinha dizer que é simples.
entende? Porque é muito complexo. Porque para você fazer, para você chegar nesse nível de atuação do simples, precisa todo esse envolvimento com a filosofia, com o sentido de estar e ser no momento, é muito grande. Eu não diria que é complexo, eu diria que o simples é profundo. Bom. Ele não é Perfeito. superficial. Uhum. Tudo que é superficial é complexo. Acaba ficando complexo. Ficando complexo. Uhum. Quanto mais você se aprofunda, as coisas vão se ficando cada vez mais simples. Ufa. Bom, enfim, é para dizer que esses movimentos, eles exigem de você essa profundidade para que sejam feitos com qualidade. Você que é bailarina, você não acha muito mais difícil, muito mais tem que ter uma profundidade, de você fazer um gesto simples do que fazer um gesto de fazer um malabarismo? Você não acha? Ó, na minha atual condição Por exemplo, física, com 58 anos, outro espaço e tempo e peso também de relação com o movimento, entende? E já não posso fazer malabarismos. Eu não posso saltar, por exemplo. Isso é uma coisa que não me está dada agora, né, com a minha condição física atual, que era uma coisa que eu gostava muito de fazer, né? Mas eu fui sentindo esse abandono desse lado, que eu chamo de lado circense da dança, mas que é uma coisa meramente pejorativa, porque não é isso. Tá? São habilidades desenvolvidas e tal, e que significam, numa sequência, dentro de uma coreografia, com uma música X que remete a uma cultura Y e tal. Quer dizer, tem todo um sentido também esse aspecto mais acrobático, às vezes, e mais, entre aspas, circense. Não é detonando com isso, porque isso tem o seu lugar e dialoga com a gente também, dependendo das circunstâncias. Mas é dizer que eu fui percebendo o meu corpo mudando de capacidades, de habilidades também físicas desse nível, por exemplo, do salto, e fui vendo, eu falava, meu Deus, não posso mais, não posso, pronto, não posso. Outra coisa vai surgir no lugar, né? Tanto é que foi bom até lembrar isso, porque eu já tinha esquecido que eu já tive essa habilidade, que eu gostava muito, entendeu? Então, isso aqui me lembrou. Porque você vai descobrindo outros modos de transmitir saltos, esse impulso do salto, do que gera em você a vontade de saltar, por outras vias, por outros modos de articulação na cena. Sim, exige outro nível de... Dona Esperança, né? Eu lembro que tem uma hora que você só ficava sentada e olhava. Uhum. Aquilo tinha um impacto muito forte. Porque aquilo estava dentro de todo um quadro criado, né? Então, esse gesto simples não é qualquer um que consegue fazer com profundidade. Eu acho que aí... desculpa, mas não diminuindo, reduzindo o aspecto da imaginação no movimento, de trabalhar a imaginação no movimento, nesse caso, por exemplo, que você está dizendo, fundamental, porque eu sei o que é, quer dizer, eu lembro, né? E eu sei aonde eu me ancorava para parar e olhar dentro daquele espaço que estava criado ali. Tinha uma intenção atrás, um propósito atrás. E a minha imaginação estava muito ativada. Tinha muita história por trás daquele olhar, naquele momento, né? Eu acho que também... que bom falar sobre isso, porque é a imaginação que nos faz estar aqui, né? E os nomes...
por que é bom falar isso? Porque os nomes dos movimentos do Tai Chi, do Qigong dos símbolos, por exemplo, sempre foram uma coisa que me cativou muito. Recuar e repelir o macaco. Unicórnio contempla a lua, por exemplo. Moça trabalhando na lançadeira. Venerável ancião cerrando as portas. Olha que lindo isso. Buscar a agulha no fundo do mar. Né? Eu até treinei alguns, porque eu falei, de repente eu até mostro os básicos. Acompanhar a cauda do pássaro, por exemplo, foi uma revelação para mim. Essa ideia de movimentar, imaginando que você está acompanhando a cauda de um pássaro. Gente, é maravilhoso. E daí nascer, dessa imagem, nascer uma série de movimentos que são de luta também, que são feitos com delicadeza, mas, dependendo das circunstâncias em que você utiliza, podem ser um movimento que tira o outro do seu espaço. Se ele quiser te invadir o espaço, você tira ele só com um suave empurrar, que é um movimento do acompanhar a cauda do pássaro, acariciar o pescoço do cavalo, separar a crina do cavalo selvagem. É maravilhoso, não é? É uma coisa poética, né? Que te faz viajar. Eu adoro esse movimento da viagem, da viagem interna, da imaginação durante o movimento. Mas eu não sei, porque essa é uma coisa cultural. Quando você traz esses nomes, porque lá, na cultura chinesa, tem várias outras histórias para ilustrar o acompanhar a cauda do pássaro, o separar a crina do cavalo, o unicórnio contempla a lua. E quando você vem para cá, para o Ocidente, você tem que dar um jeito de recontar essas histórias para fazer parte do imaginário do ocidental, porque senão fica meio fora, né? É muito bom trabalhar o movimento a partir das imagens. É muito bom. Não sei se é porque eu tenho uma... Não é uma facilidade, mas é um gosto. Não é facilidade, é gosto. Um gosto de ver que eu faço um movimento e, dependendo de como eu imagino o sentido dele, ele vai ganhando tonalidades diferentes e comunica diferente também. Atinge o outro também de uma forma diferenciada do que se eu não tivesse preenchida por esse universo das imagens. É isso. Então, e hoje eu conduzo uma prática no Parque Vila Lobos, né? E falei das mãos hoje. As mãos. Né? Eu nem coloquei isso aqui, mas As mãos revelam a nossa alma, porque tem um movimento lá que chama, na harmonização dos sopros, no Tai Chi Qigong, que chama separar as nuvens do céu. Mãos de nuvens. Não é mãos de nuvens. Não, mas o gesto não é esse de... Não, é separar as nuvens do céu. Esse aqui. Tá. Mas porque aí por trás tem o quê? Que o trovão que vem da terra sobe e separa as nuvens que vêm do céu. Dentro de você é a mesma coisa, né? Quando você contata com a sua terra, aí sobe e separa os seus... Posso mostrar aqui? Pode, claro. É assim, muito simples. Que você separar as nuvens. A mão faz assim. Aí tinha umas pessoas lá que a mão estava meio esquecida, fazia assim, menos esse separar. Entende? É que você falou a palavra esquecida, eu lembrei que você
está com esse projeto do Corpo Esquecido, né? Como é lembrar, então, né? Então, assim, a importância que tem as mãos dentro do movimento, atrás do pensamento, é claro, de você, né? É que como o pensamento tem que chegar até lá. Chegar até aqui para ele expressar o que você quer. Seu desejo interno, sua intenção. As mãos... As mãos são ligadas ao coração, né? É uma terminação do coração, né? Isso me lembra do trabalho que eu fiz, que é o das Libras, né? Que é o movimento das mãos, não só das mãos, mas o movimento das mãos, a clareza com os gestos das mãos é fundamental para comunicar a intenção. É a fala. É uma forma de falar. Aí você estava dizendo na dança que o que mesmo? Não, eu estava falando das imagens, né? Como trabalhar a imaginação junto com, quer dizer, a imaginação ativando o seu corpo para se movimentar. Como eu gosto disso, gosto de estudar as imagens para fazer isso, para me sentir preenchida, digamos, de sentido ao me movimentar. O movimento é pelo movimento, mas é a partir de um movimento interno muito... profundo, né? Isso que você chama de profundo, muito mergulhado em várias fontes para poder ele significar e comunicar, né? Então, eu tinha também... eu também lembro que eu aprendi... Só para as pessoas saberem também dessas dimensões do seu trabalho também, que eu aprendi, né? Que é o Tai Chi Espada, né? Além do Qigong dos símbolos, e o Liangon em 18 terapias, tá? Que é uma planilha, um programa de exercícios muito completo, e que foi você quem introduziu no Brasil, e eu tive a sorte de ser das primeiras turmas a receber depois que você veio da China. Inclusive, é uma coisa interessante que a Mariana foi professora de Liangon em 18 terapias. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Ela coordenava um trabalho de laboral, aplicando essas práticas no call center da Editora Abril. Memoráveis. A Mariana, 4 anos fazendo... Da Editora Abril, eu fiquei 4 anos. 4 anos lá. Nossa, mudou. O call center mudou. Pode dizer que o call center mudou com a nossa presença lá. Não que a gente... Né, mas é que era tão árido o trabalho que eles saíam 10 minutos. Isso era muito, muito saíam louco. 10 minutos para fazer 10 minutos de movimento. 10 minutos que provocaram uma revolução. A gente se deu conta que 10 minutos de movimento era bastante. A gente percebeu quanto se podia fazer em 10 minutos de revolver o outro, de tocar o outro. Inclusive, tocar também fisicamente. Tocar com as mãos mesmo, fazendo tapotagem, que era uma das técnicas que a gente usava para as pessoas se lembrarem do corpo delas, porque elas ficavam atendendo o telefone enlouquecidamente e ficavam mal, muito mal. Era uma coisa. E foi uma revelação para a gente, o poder que tinha aqueles 10 minutos, porque a gente entrava na sala e a gente falava, nossa, mudou. Quando eles voltavam, eles eram diferentes. Incrível, né? Só que acabou o call center, né? Foi vendido, né? Acabou esse tipo de prática agora, esse tipo de prática com uma técnica que é mais, eu diria, mais consciente mesmo, né? Que vem de um lugar de muito trabalho, de muito se deitar sobre o sentido de fazer movimento, que é a China.
Porque a ginástica que hoje, ela falou laboral, mas não é nada. É laboral no sentido de que é dado no trabalho, mas não tem nada a ver, desculpa, porque deve ter gente que aplica ginástica laboral e deve ser uma coisa de qualidade também, deve ter também consciência, mas o tipo de treinamento que se faz com a ginástica laboral nas empresas é uma coisa desastrosa. Eu não sei o que... Claro, é tão precário o que a gente se lembra da gente enquanto habitando um corpo, que qualquer coisa, às vezes eu penso isso, que qualquer coisa que venha em socorro da lembrança disso é bem-vindo, porque a gente está muito distante disso, né? Muito distante. Então, e aí foram 4 anos, né? Eu acho que foi muito bom. Para nós foi um grande aprendizado. Esfalfante. E também lembrando que a Mariana também, eu designei ela para dar as práticas na CDHU. Não, peraí. Antes da CDHU, eu lembrei que eu fiz uma performance uma vez. Não, que performance? Eu fiz um trabalho que foi muito bem recebido. Chamava-se Danteia. Fiz junto com o Cláudio. Teve todo um processo para chegar a ser Danteia. E nesse trabalho, tinha um momento que eu parava e falava do coração. E aí eu ia ensinar as pessoas. Qual que era aquele ticum que ensinava para a plateia? O ticum perfumado. Eu estava aprendendo o ticum perfumado, quer dizer, estava treinando, estava fazendo já. A gente foi para a China para aprender isso também. Estava fazendo o ticum perfumado, aí chegou, era tão vivo aquilo, e o trabalho na Editora Abril, que eu abri uma brecha no trabalho para falar do coração, porque estava falando da Flor Bela Espanca, né? Histórias de amor, coração, tá? Fiz a ligação, né? E aí eu parava tudo e falava, agora nós vamos experimentar todo mundo, toda a plateia, alguns movimentos que é para poder abrir o coração. E era muito bom, e a plateia inteira fazia, era muito bom. Então, isso era muito corajoso da sua parte, né? Porque a coragem vinha porque... Quer dizer, aquilo era muito a minha vida naquele momento. E eu achava que o trabalho tinha que ter a ver com o que eu estava fazendo naquele momento. Eu tinha que mostrar isso. Mas outra coisa que eu ia falar é que você foi dar aula no CDHU, onde você encontrou Cláudio Gimenez. E essa foi parceria encontro, deu né? Um salto. Né? Nossa, essa parceria vive até hoje, porque eu percebi uma pessoa numa empresa de... Quantos empregados tem nessa empresa, mais ou menos? Vamos dizer que, na época, tivesse 600. Mas não era todos os 600 Não, mas então, é isso que eu estou dizendo. Dos 600, 20 em cada turma. 40 ficaram interessados quando você fez a palestra, e que foi, assim, uma coisa, turma lotada. Eram 2 turmas lotadas. Não tinha lugar na sala, porque a sala era pequena também, né? Mas daqueles 40, tinha uma pessoa, e era o Cláudio, que, quando ia para o movimento, você olhava. Eu olhava, porque era diferente. Tinha uma qualidade que os outros não tinham. Aí que nasceu toda a parceria, a partir desse meu encantamento, porque eu falei, meu Deus, porque para chegar onde ele estava tinha que ter muito treino, ele já tinha muito treino, né? Já tinha feito tai chi, tá? Então, me encantou isso. Foi o primeiro... Então, a Mariana teve essa fase... Assim, de trabalhar bastante com... trabalhar bastante com as práticas chinesas, mais pela sobrevivência, né? Também. A sobrevivência foi algo muito determinante. Eu me lembro no ponto do ônibus, decorando os nomes dos exercícios e a sequência do Liangon. Porque eu sabia fazer, tinha gosto de fazer, mas eu não tinha me dado ao trabalho, porque isso é outro mundo, né? Uma coisa é você receber o ensinamento, e outra coisa é você assimilar ele a ponto de transmitir para o outro. Isso é outro lugar, né? E aí eu estava nesse lugar de muito gosto. A gente já tinha feito o programa da TV Cultura, não tinha? Não sei. Não lembro, não lembro. Tinha. Aí um dia eu falei, meu Deus, eu preciso sobreviver, eu preciso fazer alguma coisa que me mantenha, porque eu tinha acabado de sair de uma peça de teatro que não tinha dado muito certo, e eu estava ali,
E aí, o produtor estava sem nada. O produtor tinha sumido com a grana, aquelas coisas que acontecem às vezes. E aí eu falei, e agora? Aí eu lembro de mim no ponto de ônibus dizendo assim, eu sei a sequência? Eu sei os 6 primeiros movimentos? Quais são? Segunda sequência, segunda série, que chama série. E eu ficava no ponto do ônibus lembrando os movimentos. E foi aí, a partir desse momento, que eu decidi, nesse ponto de ônibus. Falei, eu vou trabalhar com isso. Aí, quando eu fui para a Via 5, para fazer aula lá com, não sei, era o outro sócio, não era você dando aula nesse dia, eu cheguei à noite e falei, Lúcia, eu vou dar aula de Liangon. E aí comecei, aí entrei, mergulhei, total. Né, durante 4 anos. E teve muito sucesso, né? Foi bom, foi bom. Você teve muito sucesso. Aí a gente entrou na editora Abril, né, segurou a barra. Né? Nossa. E manteve a associação, né? Manteve. Mas aí cada um... Aí você foi para a dança. Aí quando eu encontrei com o Cláudio, aí ele me puxou por esse outro lado que estava mais... Aí oculto. Teve mais editais na dança, né? E aí começaram... Aí foi o momento em que surgiram os editais também. Que antes era assim, você tinha que fazer, e você fazia com tudo, sem nenhum apoio. E sem contar... Sem ganhar nada. E sem ganhar nada, e sem contar que, se você apresentasse, você ia ganhar também. Você fazia porque aquilo era imperioso. Não que agora não seja para mim. Só que agora eu tenho subsídio. E uma das coisas, isso é cá entre nós, que eu fiquei muito tocada quando eu formei a companhia, é que eu percebi uma dimensão do hoje, do artista hoje, mais jovem, né, porque uma equipe muito jovem eu tinha, muito interessada em quanto ia ganhar e se ia sobreviver. Que isso, meritório, claro, nós temos que sobreviver. Mas, às vezes, para mim, me dava um desespero, porque, às vezes, eu ficava desesperada de conseguir edital e entrar em edital para não manter a companhia trabalhando, porque eu tinha impressão, e isso realmente se configurou, de que, se eu não tivesse o edital e se eu não pagasse eles, eu não ia tê-los junto. A gente não ia conseguir trabalhar junto. Porque, nesse nosso mundo, parece que essa demanda da sobrevivência financeira é muito maior do que o desejo parece, né? De estar fazendo aquilo que seu coração manda. Mas os tempos mudaram, né? É que mudou muito. Então, é outra geração. Época, era mais imperioso você fazer aquilo que você anos gostava. 60, 70, né? Era uma coisa de vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar e criar. E a gente fazia. E passava pão e água, mas fazia, né? Exatamente. Eu, quando saí do Balé da Cidade, fui do grupo experimental, passei para o Balé da Cidade 1 mês só, porque não aguentei a demanda lá de burocrática, enfim, várias questões. Quando eu saí de lá, que eu me vi num quarto emprestado. No porão. Eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. E aí eu falei... Mas é isso que eu quero. Eu não queria aquilo mesmo. Se ficasse lá, era por uma questão financeira. E não era uma coisa que estava me alimentando. O gosto de competir nunca foi uma coisa que me estimulou muito, sabe? Aliás, sempre fugi bastante desse lugar de ficar competindo por... Aí você sobreviveu dando aula, né? Aí eu sobrevivi dando aula, exatamente. Não me mergulhei. Edital, né? Naquela época não tinha. Ainda bem que tem hoje em dia, porque senão com a idade que eu estou, se bem que eu estou em outro tipo de trabalho, já com outro tipo de anseio, inclusive, de compartilhar conhecimento via aula, que é diferente, né? Então, já nem tenho mais tanto o gosto de fazer isso, porque eu fiz durante muitos anos, né? Eu dei aula lá na Embi Morumbi, 11 anos. Era muita...
Bom, esse projeto aqui tem alicerce na Embi Morumbi, através da Thalita Bretas, que é do Museu da Dança. Quer dizer, eu plantei muitas raízes, muita coisa boa na universidade e dando muita aula. Mas chegou um momento que eu falei, não quero mais isso. E uma das coisas que mais me impulsionaram na direção de sair disso aí e ir para outros cantos foi a percepção da quantidade enorme de pessoas querendo fazer arte de uma forma apenas teórica. E eu falei, meu Deus, temos que praticar também. A arte é prática, é um fazer. Poesia é fazer. Já está na raiz da palavra. E eu falei, aliás, teve uma turma em que eu coloquei o Ticum dos Símbolos e as práticas matinais, que foi uma turma que ficou encantadíssima com esse universo. Eu lembro disso, que foi muito bom. E eu utilizei em vários momentos, porque essa faculdade de dança tinha uma vertente ligada com a educação somática, que me abria espaço para colocar esse gênero de conhecimento e treinamento, de prática, né? Então, aí a gente pode refletir que os tempos mudaram e que as demandas de dinheiro hoje são muito mais prementes, né? É engraçado, mas é isso mesmo. Porque, assim, hoje você tem que ter um celular, você tem que ter tanta coisa, né? Para poder se comunicar. Então, não dá também para a gente sim, diminuir porque precisa por isso que eu falei, eu acho que para sobreviver, né? Ficou essa impressão. Porque no nosso tempo era diferente. Não sei por que não tinha tanto essa demanda. A gente arriscava mais mesmo, sem nada. Hoje, como tem esses mecanismos, a gente fica com medo, eu acho. Tem um medo de não ter. Não, e você se arrisca, se esborracha, e daí? Aí eu acho que não tinha mais tantas alternativas que nem tinha antigamente, né? Talvez. Por exemplo, porque você vai dar aula, hoje com a internet, tem aula pelo YouTube, né? Ah, muito bem. Então, meu projeto de mestrado seria sobre isso. Como ensinar arte via YouTube. Então, mas se você sobreviveu naquela época dando aula. Imagine se você tiver que sobreviver hoje dando aula. Ninguém vai. É muito pouca gente. Por isso que esses editais também eles criaram um espaço onde a gente pode oferecer oficinas, inclusive nesse projeto eu dei oficina de estudo de movimento e eutonia, de graça para as pessoas. As pessoas vêm gratuitamente. Mudou os processos, né? E tinha muita gente interessada, muita gente mesmo. E muita gente sem recurso para pagar, se fosse o caso. Foi muito bom ter esse respaldo, essa possibilidade. Eu acho que a gente ter uma longevidade é legal porque a gente também tem uma perspectiva assim, histórica, né, ao longo do tempo, das dificuldades, das oportunidades. E a das gente diferenças, né? Das diferenças, e a gente tem que mudar com o tempo também, de pensamento, né? Hoje o pensamento, os processos são outro jeito. É verdade. Estou me lembrando aqui que em 2014, depois que a companhia se desbaratou, eu passei por um momento muito difícil e que me lembrou muito quando eu cheguei aqui em São Paulo. Antes de fazer o teste, inclusive, para o balé e tal, que eu falei, meu Deus, eu voltei no tempo, muito radicalmente, de um lado que eu não imaginava. E eu tinha um trabalho só, a cada mês, e que me rendia quase nada. E eu falei, meu Deus, como eu vou fazer? Eu sei que eu fui suportando, e, no final, apareceu um edital. Eu fui aprovada no edital do PROAC para fazer eu desistir. Eu falei, agora eu continuo. Que eu desisti nasceu, inclusive, dessa minha impressão de que, com o meu envelhecimento também e a minha saída da universidade, uma porta tinha se fechado, um portão tinha se fechado e eu não ia conseguir mais trabalhar. É real.
E aí veio isso, e agora nós estamos aqui. Isso aqui é uma coisa, parece um conto de fadas. Assim. Aí veio o Museu da Dança. O Museu da Dança apareceu, nossa, foi, né, tudo de bom. E nós estamos aqui conversando e lembrando, né, podendo resgatar e ter essa perspectiva que você falou, histórica, de que você faz parte da história, que você tem uma história. E que atravessa a história. Você tem que mudar conforme ela, né? O difícil é isso. Essa flexibilidade. Aliás, eu vou ler aqui além da coisa do vazio, do Tao Te Ching, a questão de você se manter flexível, que eu acho lindo isso, tá? Ó, fala assim: ao nascer, o homem é suave e flexível. Na sua morte, é duro e rígido. Plantas verdes são tenras e úmidas. Na sua morte, são murchas e secas. Um arco rígido não vence o combate. Uma árvore que não se curva, quebra. O duro e o rígido tombarão. O suave e o flexível sobreviverão. Tao Te Ching, verso 76. É tão profundo, tão simples, com poucas frases, você vê todo o desenho do que alimenta a vida e seiva, né? Que é essa seiva, que a gente falou também, que é essa vontade de saber, né? E o que faz morrer, né? Eu sei que você está traduzindo o Tao Te Ching. Mas esse aqui dos raios, é porque ela falou, é tudo relacionado com o que você falou. Quando você falou do vazio, né? 30 raios, esse aqui muita gente conhece, mas do jeito que está aqui traduzido, eu acho muito bom. 30 raios sustentam o eixo de uma roda. Sirva-se da roda, mas é o vazio do seu eixo que torna possível o uso. Modele uma massa de argila numa vasilha. Sirva-se da vasilha para utilizar o vazio de seu bojo. Abra portas e janelas nas paredes de uma casa. Sirva-se da casa para utilizar o vazio de seu interior. O homem serve-se da forma para utilizar o vazio. Este é de lascar de profundo. O homem serve-se da forma, nós trabalhamos todos com a forma, sem a forma a gente não existe, a cena não existe, nós não existimos, mas vem do vazio, né? Tem que vir, quer dizer, o ideal seria que viesse do vazio, né, do coração. Quem conhece os outros é inteligente. Quem conhece a si mesmo é sábio. Quem vence os outros é forte. Quem vence a si mesmo é poderoso. Quem se faz valer tem força de vontade. Quem é autossuficiente é rico. Quem não perde o seu lugar é estável. Quem, mesmo na morte, não perece, esse vive. Sempre no final, ele lança uma pérola que você fala, meu Deus. Esse é o verso 33, que é a idade de Cristo, né? Quem, mesmo na morte, não perece, esse vive. Quando você já traduziu esse? Já. O que você falou sobre esse? Você lembra? Eu não estou lembrando, mas o que você... É porque eu acho... qual é a minha dúvida? É essa coisa misteriosa de você, e que foi isso que me atraiu na questão de fazer o desistir, de você sentir morrer e, ainda assim, perceber que você está muito vivo. Porque a gente não morre assim, não é o fim, né? Os chineses falam o passamento, quer dizer, é que nem a borboleta que sai do seu casulo. Então, eu vou fazer uma analogia, que é o seguinte, a gente desapega. Assim, tem uma história budista que é assim, que você constrói um barco para passar o rio para outra margem, né? Aí você constrói o barco, passa o rio, chegou na outra margem, aí você não precisa mais carregar o barco, você deixa o barco e segue viagem. Então, a gente se encarnou
para fazer esse trajeto aqui na Terra. Depois, quando você fechou todos os seus arquivos, você não precisa mais ficar carregando esse corpo, né? Eu digo fechar os arquivos porque... As janelas, os Windows. Porque é uma analogia, porque tem gente que demora mais para largar esse corpo e tem gente que vai tranquilo, né? Nossa, quando você fala, parece tão simples. Mas é. Porque... Não, então, porque você tem a intuição fortíssima dessa realidade. É. Eu não tenho, por exemplo. Não, porque outro dia, trabalhando no computador, eu fui fechar o computador, desligar, ele demorou, porque tinha arquivos abertos. Está vendo que é a pessoa observar a partir de outro mundo, de uma relação com outro mundo. Então, eu acho que aquele que demora para fazer o passamento é porque tem muito arquivo aberto. Tem que ficar fechando lá. Agora, é diferente quando você vai fechando seus arquivos. Você vive uma coisa e fecha, vive uma coisa e desapega. Aí, para desapegar do corpo, também é tranquilo. Por isso que eu fiquei preocupada em fechar meus arquivos. Ok. Estão abertos. Ok. Eu acho que a analogia do computador é a mesma da louça. São experiências cotidianas e muito instigantes para a gente mesmo, trazer para outra dimensão. As falas de ambas assim sempre me trazem um aspecto que é subjetivo, mas que eu queria ouvi-las, que é uma dimensão, se eu posso assim nomear, de espiritual. E eu queria saber como que essas palavras soam, tanto para a Lúcia quanto para a Mariana, em relação à ritualidade na cena, no trabalho artístico propriamente, como nessa dimensão ancestral, humana, enfim, que as experiências e as falas de ambas me parecem sugerir esse lugar também, sobretudo nesses tempos de um pragmatismo mais materialista, como a gente vem comentando aqui. É bem subjetivo, mas eu queria tanto ouvi-las. Por exemplo, a analogia, o diálogo da cultura oriental com as ancestralidades e como que isso aparece na cena ou mesmo nas práticas de 2015. A ancestralidade, para mim, está sempre presente nas Então, práticas porque isso nos chineses é muito forte. Porque, assim, essas práticas são tradicionais e grande parte delas vem de 2000 anos, né? Foram mudando ao longo do tempo, mas foram desenvolvidos há muito tempo atrás. E essa ancestralidade, para mim, é concreta. Ela está assim eu preciso toda vez que eu vou fazer ou transmitir, eu faço um download. Então eu preciso ter os laços, né, para poder fazer é um fio de ouro, né? É um fio de ouro. E aí, quando eu vou transmitir, sempre, se eu estou vazia, sempre eu recebo muita coisa. Recebo assim, no próprio transmitir, vão saindo coisas que eu nem tinha imaginado. O que eu acho interessante de você falando assim, sobre essa dimensão que você chama de espiritual, que é a relação com os ancestrais, é que é parece um eu grande em você, um eu com o qual você faz contato e que te permite ser uma sorte de canal, né? Eu, por exemplo, não tenho essa vivência, não é da crença, mas é da sensação de que os ancestrais estão aqui. Mas eu sei sentir e, às vezes, viver também esse espaço de ficar mais nesse vazio, para que algo aconteça
e que eu me surpreenda, inclusive, com o que vem. Esse lugar, eu acho que eu sei o que é. Eu sei sentir ele dentro de mim. Talvez isso a gente possa chamar de uma dimensão espiritual do fazer, né? Quase como, ligando com a imagem que você trouxe, como se o céu fizesse ligação com a terra, né? Como se existisse, que por momentos essa ligação acontecesse e a gente se transformasse, né, em canal para a comunicação de ideias que a gente, às vezes, nem imagina que a gente carrega, né? Como se a gente entrasse em contato, sei lá, com um inconsciente coletivo, não sei. Essa questão do ritual, no sentido do movimento que é feito a partir desse contato com o criativo que se abre, isso, para mim, por exemplo, para entrar em cena, mesmo que não que o texto criado a partir do movimento não seja meu, é fundamental. É fundamental. Esse contato é o que torna vivo o movimento, a fala, a qualidade desse contato, sabe? Tem momentos, por exemplo, vou dar um exemplo, que as escolhas que a gente faz, né, de aonde vai colocar a atenção, também são guiadas por aí. Por exemplo, eu acabei de fazer um trabalho muito de uma dimensão de humanidade muito grande em teatro, que é lidar com o universo tchecoviano, que foi um cara profundamente humano, que foi fundo na alma humana, sabe? Então, eu acho que as escolhas que a gente faz e o modo como a gente faz são guiados por essa percepção de que o entrar em contato com certos movimentos, movimentos, que quando eu falo movimento aqui é texto também, te abre esse canal, você sente que muda você para um lugar que parece mais verdadeiro em você, parece maior que você. Se ritual for isso, se dentro do ritual tiver incluído esse acesso ou essa abertura para esse canal, eu acho que então o que a gente faz participa dessa dimensão do ritual. É um ofício que isso está... Onde isso faz parte. Faz parte. Eu fiz várias anotações aqui de várias coisas que eu gostaria de perguntar, mas, enfim. E essas anotações que eu fiz, elas são para coisas que eu pretendo pensar, né? Eu pretendo reler isso para pensar. Só que muitas delas eu não vou pensar, enfim, com a cabeça, eu tenho que pensar com o corpo, porque vocês falaram muito de corpo aqui. E uma das coisas que eu escolhi, então, para fazer uma pergunta, que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, foi uma coisa que a Lúcia falou sobre as mãos e os braços estarem conectados com o coração. Eu gostaria, se pudesse falar um pouco mais sobre isso, e o que é que se liga com o coração, porque ele está tão no meio. As mãos expressam o coração. Os olhos expressam o espírito, né? As mãos expressam a alma, os olhos expressam o espírito, e os pés eles dão estabilidade para o corpo, né? É a forma. Quando você falou agora, eu lembrei da gente aprendendo os meridianos, sobre os meridianos, que eu acho que talvez por aí, né, essa ligação também seja... Essa ligação é com os meridianos também, porque os meridianos das mãos vêm para o coração, né? Uhum. E aqui os olhos é a abertura não só do coração como do fígado, e os pés estão ligados aos rins. Então, se um bailarino não tem a mão expressiva, não tem alma. Ou se ele não tem o olhar brilhante, o espírito não está presente. Porque são através dessas coisas que a gente, né,
Não sei, vocês que são bailarinos, vocês devem... É que eu lembrei de mim dando aula na Embi, sobretudo, e falando sobre a questão dos meridianos, dizendo para eles, em alguns movimentos que eu fazia, aquele tai chi sentado, e tal, que eles não precisavam acreditar que os meridianos existiam. Mas que, se eles sentissem qualquer coisa ligado com essa conexão, ou que isso já valia tudo. Porque não é matéria de fé, é matéria de sensação física mesmo. É, sensação. Ontem, na aula de eutonia com o Cláudio, pouco antes da gente começar a fazer o trabalho sobre a pele, ele falou, observa como está, vê que sensações aparecem agora, que são mais, que chamam a sua atenção, e, de repente, aí ele falou do coração. Aí ele falou, como é que você sente a respiração, a batida do coração? E, de repente, gente, é porque eu sei, claro, eu senti meu dedo mindinho pulsando. Aí eu falei, nossa, o meridiano do coração. Claro que eu sei. Quem não sabe que aqui finaliza o meridiano, não vai saber que, escutando o coração, tentando fazer essa conexão com o coração, você ligou com a ponta do dedo, mindinho, por exemplo. Mas isso é real. Isso aconteceu. Eu tive a sensação. Só que eu tive a sensação e já liguei lá direto com o conhecimento anterior que eu tinha do meridiano. Não é matéria de... É isso que eu lembrou quando você falou, porque, às vezes, quando fala meridiano, você fala, nossa, eu vou ter que decorar todos esses caminhos para... Sim, mas, em algum momento, você vai ser agraciado com a sensação de que essas correntes magnéticas estão no seu corpo. A sensação é dos meridianos, do Qi, da alma, né? Quem sente é a alma. O espírito não... Meu Deus! Hã? É que isso é mais profundo. Eu penso várias coisas e eu sou um ser filosófico por natureza, então vamos lá, vamos tentar. Primeiro, eu escrevi no Face, que eu acho que é um instrumento materializador bastante interessante atualmente, que nós não estamos em crise, nós estamos em curto. Por quê? Porque nós realmente estamos deletando várias coisas e fechando arquivos, né? Por isso, acho que esse movimento no mundo de transformação bastante intenso. E aí, vocês me vêm com uma conversa no fim de tarde sobre o corpo, e a gente está construindo um novo corpo mundial, digamos assim. Novo universal. Universal, novo corpo Terra e Universo. Quando vocês falam do coração, quando comecei a fazer teatro amador, uma das coisas que me marcaram foi o diretor dizendo que decorar vem de decore, do coração. Né? Isso é bastante importante. Agora, outra coisa é que os sufis, e aprendi isso agora há pouco tempo, eles trabalham muito a respiração. E eles dizem que Deus está no coração. E que a tua respiração te mantém em contato com Deus. E várias referências que vocês me trouxeram, olha só. E aí, numa outra situação, que é a Cabala, ela diz o seguinte, o ser criador, que Deus, luz, ou o que quer que seja, o absoluto, ele não existe, porém ele é. Nós existimos, porém não somos. E nossa busca é para sermos. Tá? Minha pergunta é, a questão do Criador e da criatura, certo? Como se dá o criar para ser criado? Não, é porque quando fala a palavra criação, me dá um tom. Isso me leva direto para a questão
da relação com a cultura, de onde você vem, aonde você está, e a imaginação também, sabe? Que à medida que a gente vai falando, a gente vai se forjando, a gente vai se recriando. Eu acredito muito nisso. Assim, essa oportunidade que a gente está tendo de falar aqui é uma oportunidade de recriar laços, rever conhecimentos, né, e comunicar eles. É um trabalho de criação, né? A criatura que nasce, a gente às vezes não sabe. Por exemplo, tudo isso que você trouxe, eu falei, nossa, ele ouvindo a gente lembrou de tudo isso, né? Que coisa inusitada, diferente, porque você está falando, dialogando, você está criando, né? A qualidade do que nasce do diálogo, a gente não sabe muito bem na hora que está vivendo, mas é uma criação de todo modo, né? E a troca também de conhecimento aqui, por exemplo, é muito forte. Não existe só criação, existe destruição. As coisas só podem ser criadas se elas forem destruídas, depois criadas. Porque é como na natureza, né? Você cria, o céu cria e destrói, e cria e destrói. E só existe criação quando tiver o vazio. Assim como o coração, ele se enche, mas ele se esvazia, depois se enche de novo, se esvazia. Por isso que ele consegue cuidar de tudo, ficando vazio. Assim como a nossa barriga, a gente come, depois evacua para esvaziar, depois para poder comer de novo, né? E assim, o Tao, sabe, Deus, sei lá, essa força invisível que nos circunda, que nos abraça, tem esses dois. Mas é um só, né? Criar, tem que destruir. Sim, não, eu entendi, mas às vezes o movimento é muito forte só numa direção, que vai tanto numa direção que você vai esquecendo que o outro lado está te dando suporte. E aí você perde o centro. Você perde o centro. Que eu acho que é por isso que ele está falando da questão da crise, da entrada no curto, né? Como que essas forças não estão tão. Eu sei, você falou de uma dimensão aí muito macro, que está acontecendo e que sempre acontece. Mas é que, como a gente está vivendo nesse mundo agora, com tanta violência, né, é muito difícil, às vezes, você entrar nessa dimensão que você traz, de que tudo precisa fenecer para poder aparecer de novo, para poder florescer. Às vezes é difícil a gente enxergar isso, sabe? Porque a gente falou um monte de coisa, mas quando a gente sair, vai apagar tudo. Entendeu? Sim. 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 Esse é o grande drama também, né? Que tudo se apaga. Certo? Mas para dar lugar a outra coisa. Sim, com certeza. A gente tem que estar sendo lembrado, é isso que eu quero dizer. A memória tem que estar sendo revigorada. A memória das coisas que geram equilíbrio, harmonia. Você tem que. Sim, então. Deus Shiva não é criação. Mas ele está lá sempre dançando. Então. O treinamento dele não para. Então, o que acontece é que, na sociedade, às vezes fica uma fissão. As pessoas não vão em busca desse movimento que pode harmonizar a partir dessa consciência. Não. É violência pela violência. Entendeu? Mas Deus Shiva é criação e destruição, não é? Mas o que eu estou trazendo da dança é que ele continua lá o ciclo dele de treinamento. Você conhece a história da vaquinha? Que Buda estava andando com os discípulos e tinha encontraram uma família assim muito pobre, muito miserável, mas que acolheu eles, tal. E aí Buda viu que era uma família muito pobre, né, com filhos, tal,
e que tinha uma vaquinha, que era o sustento deles. Aí, quando Buda foi embora com os discípulos, Buda falou para o discípulo, volta lá naquela casa e joga a vaquinha no É uma coisa dramática. no precipício. Nossa. Aí eu disse, mas como? Aquilo é o sustento da família, não sei o quê. Mas ele falou, bom, Buda falou para eu jogar a vaquinha no precipício, então vou fazer isso. Aí ele chegou lá, sorrateiramente, pegou a vaquinha e jogou a vaquinha no precipício. Mas sempre com aquele negócio, né, de que ele fez um estrago tremendo. Aí, depois de um tempo, eles voltaram para aquela região. E tinha uma casa super bem arrumada, uma família super bem, sabe, assim, bem de vida, que eles acharam, falaram, poxa, aquela família que estava aqui, assim, mudou. Aí eles falaram, não, somos nós mesmos. Como? Como que vocês deram essa volta, né? Aí eles falaram, não, porque a gente dependia de uma vaquinha que dava leite para a gente e tal, e a gente ficava lá sobrevivendo. Mas ela caiu num precipício. E aí a gente teve que se virar de outras formas. Deu para entender? Deu, claro. E aí ficaram bem. Muito bom. Eles estavam muito dependentes. Então, isso ilustra que realmente ela, né, acredita nesse movimento mesmo, de entrega assim, absoluta. Trajetória, parênteses, S, trajetórias. Eu queria saber sobre a pluralização, a sua pluralização e a pluralização do corpo. Meus interesses e mergulhos foram em áreas aparentemente diversas, muito diferentes, que para mim não são, né? Mas para fora talvez pareçam diferentes. Tem nomes muito diferentes, técnicas diferentes também. Eu achei que eram trajetórias e porque também abre para delta, sabe? Para outras possibilidades, porque o que eu estou sentindo, por exemplo, agora é que eu já estou começando um outro projeto, entende? A partir desse mergulho no passado, tudo isso está me vindo um desejo de algo diferente e novo. O corpo. Então, por quê? Porque cada movimento é uma sorte de conglomerado de eus diferente. Então, tem eus que precisam de outros campos para se expressar. Eu acho que talvez a minha atração pelo teatro venha por causa disso. Porque esse é o espaço, por excelência, para você experimentar isso. É legal, né? Porque a gente vai ouvindo e vai vindo muitas coisas. E o Campbell fala uma coisa muito bonita, que ele fala que o artista, e eu acho que tem muito a ver com a Mariana, quando eu vi os trabalhos dela, o artista tem um gene mitogenético, sabe? Que ele vai atualizando a gente, ou lembrando, e trazendo a gente de novo para essa harmonia. E, pelo menos para mim, essa experiência é muito forte. E toda vez que eu estou muito out, eu chego de novo perto da arte, mais especificamente da dança ou do corpo, e isso me traz. Então, essa atualização, para mim, é muito forte, é muito engraçado. E eu vou fugindo, porque é cansativo, né? E, às vezes, aquilo angustia. Você fala, não quero pensar, dói, não quero ficar... Vou fugir daqui, sei lá. Enfim, várias pesquisas hoje sobre o pensamento, e eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, né? De onde vem esse pensamento que faz o artista, então, escolher aquilo e não aquilo outro para criar. E disso gerar a dramaturgia. Como que é pensar essa dramaturgia, no caso, mas para o corpo, né? Que é o que eu vejo nos trabalhos também, e vejo muito em Dois Mundos, que é uma transformação incrível do universo da Libras para a dança. Me lembrou uma coisa que eu li agora sobre o teatro e a dramaturgia, e que me inquietou bastante, porque como é que se constrói um trabalho de criação do ponto de vista da dramaturgia, do ponto de vista da dramaturgia de imagens, de ideias, de sonoridades, né?
de movimentos. O que faz com que essas escolhas sejam feitas, o que no corpo de quem está vivenciando o desejo da criação faz com que essas escolhas sejam feitas, o que a pessoa tende para o alfabeto, a escolha do alfabeto como um tema do trabalho, né? Que, no caso, na Libras... aliás, estava lendo sobre o alfabeto lá no 6 Propostas para o Próximo Milênio, do Ítalo Calvino, e ele falando de 2 poetas que são italianos e que ficaram encantados com o alfabeto. Eu falei, nossa, realmente é a maior invenção que o homem já fez. Então, enfim, o que faz com que eu vá nessa direção? Com certeza, alguma coisa que me toca nessa realidade inventiva e que tem ligação com a comunicação, com a língua, no caso, a Libras, né? E que a minha descoberta de que, por exemplo, na Libras não é o sinal soletrado que é a grande comunicação entre eles. É a ideia, é como se fosse um ideograma, né? Então, essa descoberta, para mim, me fez mergulhar no alfabeto, que era o oposto disso. Agora, como que se constrói o que vem... Inclusive, eu acho que, por exemplo, depois que o trabalho ficou pronto, eu olhei para o trabalho e falei, nossa, mas que roteiro mais previsível, eu achei. Eu achei muito estanque e muito previsível. Mas eu me respeitei com essa percepção, né? Eu falei, não, é isso que o meu corpo e minha mente junto, claro, óbvio, não é separado, mas, enfim, é mais no sentido de que o corpo vai lembrando a mente e vice-versa, né? Uma coisa vai puxando a outra. Está me pedindo isso, está me pedindo essa sequência, esse roteiro de ações. Então, eu vou seguir nesse roteiro. E fui modificando ele em detalhes para poder ficar mais fiel a essa minha percepção de que poderia ser menos previsível o que vem depois do quê. Porque eu acho que uma das coisas que mais encantam o espectador quando isso é vindo de fora, eu como espectadora, é a surpresa. É o não saber o que vem depois. É o ter vontade de ver no que vai dar, né? Ter essa sensação de ser surpreendido pelo que vai vir, né? E aí, à medida que eu fui repetindo, né, porque ele é de 2011, né? Nós estamos em 2015. Então, quando eu fui apresentar agora, eu senti já um outro trabalho dentro do meu corpo. E era. Primeiro, porque o meu corpo está diferente. E depois, porque foi maturando essa minha percepção, enquanto fazia, de que eu podia dar um gosto, eu mesma também ter um gosto mais surpreendente de mim mesma dentro daquele roteiro. Então, eu fui pensando minha relação com as escolhas e como é que aquilo poderia ser atualizado e ficar novo para mim e surpreendente. Esse é um jeito... Eu não entendo nada de dramaturgia. Assim, entendeu? Eu não posso dizer que eu sou uma dramaturga, não entendo. Já li muita coisa, mas é muito diferente de você ser um dramaturgo, né? O dramaturgo, especialmente da palavra, né? Então, o dramaturgo do corpo, talvez eu tenha alguma mão no jogo, nesse jogo aí, por fazer muito. Ela teria o que falar, sabe por quê? Quando a gente fala de dramaturgia do corpo, quando você constrói a sequência... Essa sequência do Tai Chi Chuan, por exemplo, dos 24 movimentos, que foi o que eu mais estudei, mais me dediquei, tem uma trajetória ali. Se você constrói uma sequência de movimentos e tem um propósito por trás, você está fazendo uma dramaturgia, é isso? É isso. É uma forma de se construir dramaturgicamente. Então, o Qigong dos símbolos, eu fiz isso sem saber, porque peguei os símbolos que regem o pensamento chinês, desde o vazio, semente germinal, até os 8 trigramas, e coloquei
em sequência de movimentos que poderiam expressar isso. O céu, a terra, a madeira, o metal. Isso. E ela construiu a sequência em cima desses trigramas e dessa Isso maneira. pode ser dito como sendo uma dramaturgia? A Mariana falou o primeiro contato com a dança enquanto código foi o balé clássico. Eu queria que, se é possível, falar assim, de uma dança primal, anterior, ou que memória que você tem desse corpo ainda não codificado, ou memória pessoal, enfim, primal. Eu fui descobrir que tinha esse contato, que eu podia fazer contato com algo que a gente poderia chamar de primal, que é anterior ao aprendizado do código, né? Quando eu entrei em contato com a dança moderna. E com uma pessoa que trabalhava a dança moderna dentro da codificação, mas que dentro dos códigos, né, de Graham, Vestinina, mas abria para a improvisação, abria para a criação de cada um a partir daqueles códigos aprendidos. A cada aula, eu sentia um prazer de mergulhar no nada a partir das referências que tinham sido dadas para inventar, muito grande. E foi aí que eu falei, não vai dar para eu continuar nas pontas, entende? Com as sapatilhas, porque o meu pé no chão, agora eu estou de coturno e tal, mas é por uma dificuldade agora de ficar só com o pé no chão, embora eu tenha feito trabalhos com o pé no chão também. Mas isso aqui me dá conforto e segurança no pisar. Quando eu entrei em contato com esse universo, eu falei, meu Deus, eu posso dançar de pé no chão. E eu me lembrei que eu, pequena, adorava brincar de me movimentar. Recife, né? Quintal, de pé no chão. E aí eu falei, e isso me lembrou o quê? Liberdade de busca, liberdade de pesquisa, de experimentação. E isso me mudou a ligação mudou a minha trajetória. Eu fui para outro lugar, fui para outro universo de investigação da relação com o movimento, né? Onde o encontro com as artes corporais orientais fez grande diferença também. Me reassegurou, apesar das sequências. Porque aí é um outro lugar de pensamento, de relação com o sentido, e com isso que a gente chama de espiritual, que foi se aguçando, que eu fui entendendo mais, né? Que foi acordando também em mim isso, né? Foi me abrindo o olho para essa dimensão. Nossa, total vestígio popular. Total. Tanto é que em Libras, em Dois Mundos, tem um momento em que veio tão forte que eu não pude fugir do parafuso do frevo. Meu corpo tinha que fazer aquilo, de qualquer jeito. Não era que eu queria, eu vou resgatar a minha memória. É que veio o movimento. Entende? Eu comecei a falar do trabalho, comecei a falar do encontro, e comecei a falar do mostrar. O encontro com o trabalho. Olha, agora que eu estou fazendo essa ligação, eu não tinha feito isso. Que veio nesse movimento do frevo. Que vem do trabalho também. Então, foi uma coisa do corpo mesmo, em movimento, gerando a... Reminiscências do corpo? Como se o corpo... É a memória do corpo mesmo, vindo à tona. Terminamos, né? A gente quer agradecer, né, totalmente ao MIS, né, ao projeto Dança no MIS, né, que é a curadoria da Natália Malo, o Museu da Dança, que nos proporcionou esse encontro também, e toda a equipe aqui, porque é um conjunto, né, de pessoas, além do público que está aqui. Bom, enfim, agradecer ao universo, a Lu... A produção, a Thalita, a Bretas e a Natália Gresenberg, o Rafael Petri. E todo o público.
E todas as pessoas que estão nos arredores, os ancestrais também. Agradecer a eles por esse encontro muito bom, muito prazeroso, né? Quero agradecer por essa oportunidade, né? E também eu achei muito bom. E eu queria agradecer também ao Museu da Dança, né? E parabenizar pelo trabalho.